Seja bem-vindo em mais um podcast conservador, podcast na defesa da vida, da liberdade e da família, com um propósito também do resgate aos valores. E nesses dias, nessas semanas, você está vendo, inclusive está na playlist, uma sequência de podcast, de edições, de episódios voltados na temática do autismo. E hoje nós temos um momento muito especial de um casal que vivencia isso, ou já vivenciou, tanto na questão profissional como pais. Em um dos nossos episódios, eu descobri, tem sido novo demais para mim, sobre os pais atípicos, a mãe atípica e o pai atípico. E eu já os apelidei, que são pais e mães extraordinários. E nesse caso, no dia de hoje, nós estamos aqui com a doutora Maiana Agnes Barcelos Souza. Doutora Maiana, que é pediatra, especialista em autismo e desenvolvimento infantil. Eu já vou apresentar o casal todo. E conosco também aqui uma grande alegria, o Sargento Vieira, educador físico e também especialista em psicomotricidade. Sejam bem-vindos. Doutora Maiana, muito obrigado por senhora estar aqui. Obrigada eu pelo convite. Então tá bom. Sargento, agradeço o senhor. Eu quero já fazer uma pergunta. O senhor também é educador físico. E nessa temática do autismo, e até hoje o senhor está como sargento, foi há muito tempo, e é uma temática que o profissional da educação precisa especializar cada vez mais, buscar conhecimento? Sim, com certeza. Essa área da psicomotricidade é uma área também, uma terapia, que a criança, uma vez diagnosticada com TEA, ela precisa estar trabalhando também essa parte da motricidade. E o educador físico, ele é o profissional que vai estar atuando nessa área para desenvolver a criança nessa parte de psicomotricidade. Doutora Maiana Agnes, o sargento e professor Alex Vieira, ele diz sobre o TEA. Eu queria que a senhora falasse o que é o TEA. Então, o TEA, né, é o transtorno do espectro autista. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, a criança ela já nasce com esse transtorno, ela já nasce dentro do espectro. E ele causa uma série de inabilidades na criança. E é marcado pela a dificuldade, um prejuízo ali na comunicação, na interação social e interesses restritos e repetitivos, comportamentos restritos e repetitivos. Essas inabilidades, essa palavra era muito interessante, né? Sim. Muitos poderiam usar, mas aquele lá é porque ele é doente. Não, eu vou usar um termo aqui que a gente escutou muito no passado. Ele é doente mental, aquela criança lá é doente mental. No caso do autismo, essas inabilidades, e aí eu queria que a senhora também fale dos níveis do autismo. Essas inabilidades, elas prejudicam de várias formas ou estão determinantes de acordo com o nível de cada autista? Exatamente, professor. Como o próprio nome diz, ele é um espectro, né? Então, cada criança vai manifestar, né, vai demonstrar os sintomas de uma forma diferente da outra, né? As inabilidades, elas estão... o autista ele é muito marcado, principalmente na questão da socialização e da interação social. Então, é uma criança que não tem interesse em trocas, não tem interesse pelos pares. Então, ele vai causar uma série de inabilidades, porque, veja bem, uma criança que não socializa com outras crianças. As crianças, elas aprendem através da imitação. Então, se é uma criança que tem uma imitação muito prejudicada ou
nenhuma imitação, como que ela vai aprender habilidades que são de acordo com a idade dela para se desenvolver. Porque para ela ir desenvolvendo, ela precisa sempre ter a habilidade ali inicial para adquirir a próxima. E, ademais, uma criança que tem um interesse muito restrito, fixo por algo, isso é muito marcado no autista, né? Essa questão de sempre querer o mesmo, fazer a mesma coisa, da mesma forma, né? É o apego à rotina. Então, ela tem interesse apenas em uma coisa. Obviamente, ela também não vai se interessar por outras coisas que estão ali ao redor dela. Então, ela vai causar muitas inabilidades nessa parte do desenvolvimento. Então, o desenvolvimento ele não vai ser típico. Entendi. Doutora Maiana está aqui, está passando na tela agora o Instagram dela. Também depois, na hora que o Sargento Vieira estiver falando, vai passar o Instagram do Sargento. O senhor tem Instagram, né? Tem. Que depois eu estou falando aqui. A senhora falou dessas questões das inabilidades. Achei esse termo, ele é muito interessante. Muito. Até hoje, ninguém havia falado essa terminologia, porque as pessoas não encontram, de repente, doutora Maiana, o termo correto de ser usado, não é? Então, muito interessante. Mas assim, um pai, uma mãe que está assistindo, para ela tem uma dúvida em relação ao seu filho, no TEA, porque ela escutou o vizinho, ela está vendo esse podcast aqui agora, podcast conservador, mais um episódio da temática do autismo, do TEA. Como que ela deve fazer? Ela pode procurar quem, como? Eu queria que a senhora, doutora Maiana, falasse. Eu tenho um pai que está com dúvida, professor João Paulo, e aí o que eu faço? Quem eu procuro? Eu tenho que procurar um psicólogo, eu tenho que procurar um psiquiatra? É só o psiquiatra ou é só o neuro que dá eu vou usar o parecer que se fala? O diagnóstico. O diagnóstico. Então eu queria que a senhora falasse isso. Uma coisa assim que eu vejo, professor, não só na minha vida profissional, né, mas como mãe também ali por estar frequentando as clínicas das terapias, né, a mãe, ela é muito invalidada, né, pela sociedade, pelos próprios profissionais da área da saúde, pela família e principalmente pelo companheiro, né, pelo marido. Quem passa a maior parte do tempo com a criança é a mãe, né? Então, a gente tem que validar essas queixas, né? Nenhuma mãe quer um filho com alguma condição especial. E se a mãe está percebendo que essa criança ela não está se desenvolvendo, ela percebe, né? O desenvolvimento destoa muito de uma criança da mesma idade. Então, é procurar mesmo um médico, um pediatra, o médico do posto de saúde, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o profissional da área da saúde, que ela tenha um acesso mais fácil para que essa criança seja avaliada. Qualquer profissional da área da saúde pode fazer avaliação e pode dar o diagnóstico. No entanto, para fins legais, o diagnóstico ele é dado mesmo pelo médico, né? O laudo médico, para que essa mãe consiga as terapias, os direitos dessa criança. E tem um mito de que somente o neurologista, o neuropediatra, o psiquiatra pode dar o diagnóstico de autismo. E não, o autismo, ele não é de nenhuma especialidade, né? O autismo é de quem estuda e se dedica a ele. Então, qualquer médico que se sinta apto e que estude e se dedique ao autismo pode dar o diagnóstico, pode emitir o laudo e pode orientar essa família sobre as terapias. Então, diante de qualquer atraso, a mãe está percebendo que essa criança ela não está evoluindo de acordo com a idade dela, né? Ela pode procurar qualquer profissional da saúde que esteja ali um acesso mais fácil, né? Muitas vezes é o médico do posto de saúde, da unidade básica de saúde, que é o médico que também é a especialidade que também faz as consultas de rotina da criança. Acompanha essa mãe, muitas vezes, quando é usuária do SUS, desde a gestação e faz as consultas de puericultura, que são as consultas de crescimento e desenvolvimento da criança, né? Então, o que eu vejo hoje aqui, os profissionais, eles precisam se capacitar mais, principalmente esses médicos que estão ali na porta de entrada, né? Que é a atenção básica para identificar
os atrasos dessa criança, já ir orientando a família e encaminhando para as devidas terapias, de acordo com os prejuízos, com as necessidades da criança mesmo. Doutora Maiana, em relação ao profissional de educação que está na escola, depois eu vou perguntar também para hoje Sargento Vieira, mas também que é educador físico, esteve em sala de aula, qual o recado que a senhora dá, de repente, de uma dúvida que um profissional da educação está tendo na sala de aula, inclusive algo que se busca muito uma explicação, e eu também como professor vivencia isso, esse menino tem TDAH. Então, qual o encaminhamento que a senhora dá? E como que é detectado, como que se chega nesse diagnóstico? Eu queria que a senhora falasse tanto do TEA, como também do TDAH. Certo. O que a gente tem que ter em mente, né? Os professores, eles têm um papel fundamental em relação a identificar dificuldades na criança. E a gente precisa também entender a criança como um todo, né? O meio que essa criança vive. Porque muitas vezes é uma criança que está passando por alguma situação em casa, é uma criança que não tem rotina, muitas vezes está passando ali pela separação dos pais. Então, obviamente, essa criança, ela vai mudar o comportamento, ela vai mudar o humor. E nem sempre é TDAH, e nem sempre é autismo, né? Então, a gente tem que saber diferenciar. Mas o professor ali, como um todo, como ele está em contato diariamente com a criança, ele tem um papel fundamental. Tá vendo que essa criança está tendo um comportamento que está destoando das demais crianças, uma criança que está tendo uma dificuldade no aprendizado, uma criança que é mais agitada, uma criança que atrapalha ali toda a dinâmica da sala de aula, que não consegue participar das atividades propostas, uma criança que tende a se isolar mais. São sinais sugestivos, né, de que essa criança possa estar passando por alguma situação ou que ela possa ter realmente algum transtorno do neurodesenvolvimento. As escolas, elas deveriam, né, os professores deveriam fazer uma avaliação tanto da parte pedagógica, comportamental e da socialização da criança. Então, eu costumo até pedir para os professores e para a escola que façam essa avaliação trimestral, semestral, porque isso nos ajuda a entender a criança como um todo. Porque o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele começa a ficar mais evidente na fase escolar. Então, por volta dos 5, 6, 7 anos de idade, é onde fica mais evidente esses sinais, os sintomas na criança. Então, eu queria que a senhora repetisse, doutora Maiana, qual é a idade, no geral, né, não é uma regra, que se começa a destacar mais o TDAH? Na idade escolar, por volta dos 6 anos de idade. Então, assim, tanto que o diagnóstico, ele é feito após essa idade. Alguns casos isolados a gente já consegue identificar antes, porque é algo muito marcado, mas preferencialmente após os 6 anos de idade o diagnóstico. Eu entendi. Então, a importância, Sargento Vieira, do profissional de educação está inteirado daquilo que tem acontecido no dia de hoje. E aí eu pergunto também, depois eu queria que os dois respondessem, em relação à política pública na área da saúde, doutora Maiana, só vai responder daqui a pouco. No posto, a senhora fala, procura um CAIS, mas no CAIS, aquele atendente, o enfermeiro, o médico, ele está inteirado sobre os transtornos? E na parte da educação, queria até que o senhor falasse quanto tempo o senhor ficou na sala de aula, né? Antes do senhor passar para a Polícia Militar. Hoje o senhor é graduado, o senhor é sargento da Polícia Militar do Estado de Goiás. A importância também, não só no caso do educador físico, que mexe muito com aquilo que o senhor é especialista, de estar inteirado com os transtornos. O educador físico, ele tem esse papel importante? Sim, com certeza. Primeiramente, é bom a gente deixar claro para quem está nos assistindo, quando você está falando de TEA, até aqui a doutora pode falar sobre, o diagnóstico ele é feito, né, preferencialmente, quanto mais precoce, melhor.
Então, assim, vamos pensar em uma criança de 2 anos, que os pais já perceberam alguns sinais nessa criança, e ela já procurou um médico e fez o diagnóstico, suponhamos 2 anos. Então, óbvio que ela não está em fase escolar ainda. Mas tem aquela criancinha que, por exemplo, os pais precisam de trabalhar, deixa essa criança num CMEI. Então, aí que entra a importância desse profissional lá, desse professor, que vai estar com essa criança diariamente. Porque muitas das vezes, essa criança, ela passa mais tempo nesse ambiente escolar do que com os pais. Então, é importante que esses profissionais, eles tenham esse conhecimento prévio e básico de notar nessa criança alguma particularidade no desenvolvimento dessa criança, porque eles vão estar se reunindo com o diretor dessa unidade escolar e vão estar se reunindo com os pais e procurando saber mais sobre essa criança, como é ela fora do ambiente escolar, para estar aí buscando, né, indicando a esses pais aí a procurarem um médico para ver se está tudo ok com essa criança, se ela está dentro dos marcos do desenvolvimento ou se ela tem que fazer algum tratamento, buscar algum diagnóstico. O senhor falou uma coisa muito interessante. O profissional, ele precisa se inteirar. O profissional, ele precisa buscar saber. Porém, isso é uma política pública. O secretário municipal de educação, o secretário estadual, o gestor de um CIMEI, um diretor de uma escola, ele precisa imediatamente se inteirar sobre esse transtorno, tanto do TEA, principalmente do TEA, como do TDAH. Hein, doutora? Existe, a senhora falou aqui que, na dúvida, o pai procura, e o professor também disse, precocemente. Na dúvida, já busca o profissional, falou até dos 2 anos. Existe uma política pública específica no SUS, na rede hoje de saúde de Goiânia? A senhora tem conhecimento disso? Professor, isso é algo que a gente tem bastante dificuldade, né? Eu, inclusive, comecei a me interessar e estudar mais sobre o transtorno do espectro autista antes mesmo do diagnóstico do meu filho, né? Porque eu também sou mãe atípica, tenho um neném de 3 aninhos dentro do espectro, justamente por isso, né? Eu sempre trabalhei ali no SUS, né? Na porta de entrada, e chegavam muitas crianças com atrasos no desenvolvimento, muitas mães que já percebiam e traziam a consulta querendo uma orientação. E nós, como médicos ali da atenção básica, muitas vezes ficávamos sem saber o que fazer, para onde encaminhar. Nós sabemos que neurologista infantil é difícil. Muitas vezes a família fica mais de ano na fila de espera por uma consulta. E não são todos os municípios que têm essa especialidade, né? Então, eu procurei me capacitar para poder, pelo menos, orientar essa família. O que fazer enquanto esperar por um diagnóstico, enquanto esperar por um tratamento, por uma terapia, né? E nós estamos falando de famílias que são famílias, muitas vezes, que vivem com um benefício, né, do governo, que não tem a mínima condição. Então, a gente tem essa dificuldade hoje no SUS. Nós não temos um local para onde encaminhar essas crianças para fazer o tratamento da forma adequada. A base do tratamento do transtorno do espectro autista, o que há evidências científicas sobre, é a análise do comportamento aplicada, que é a psicologia ali. Ela pode ser, a ciência, a aba, ela pode ser aplicada em diversas áreas, mas principalmente, né, na área da psicologia, que vai trabalhar a parte comportamental da criança. E nós não temos aba pelo SUS. Então, essa é uma grande dificuldade, né? Então, cabe muito ao profissional que está lá na porta de entrada ter esse interesse e entender o mínimo, né, sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, porque é algo do nosso cotidiano, não é uma coisa isolada, né?
Nós atendemos inúmeros casos ali, semanalmente, nas unidades básicas de saúde. Então, se o médico, a enfermeira não tiver o mínimo de interesse, né, em entender e se capacitar, essas famílias realmente elas ficam desassistidas. Professor e sargento Vieira, eu estou chamando o senhor dos dois. Sem problema. Como é que faz? Não tem uma política pública de atendimento. Então, o pai que está em casa, que está assistindo, no caso de vocês, como é que vocês fizeram? Como que o senhor fez? A esposa é médica, mas precisa de um outro profissional. Vocês deram jeito, né? Servidor público, médica. E esse pai que precisa do SUS, como é que ele tem que fazer? Se não tem essa política, se não tem esse preparo na cidade de Goiânia, nas grandes cidades em volta da metrópole, a doutora acabou de falar que para onde encaminhar? E hoje continua assim. Existe um centro terapêutico, um centro para atendimento a esse autista pago pelo SUS, não, pago por nós de atendimento ao SUS? Até existe um centro onde consegue-se algumas terapias. No entanto, a fila de espera é gigantesca. Então, esse centro ele não consegue absorver todas essas crianças, né? Uma coisa que eu falo, tanto para meus pacientes do consultório, quanto para esses pacientes que eu atendo no SUS, o caminho é a família se capacitar. A família se capacitar para tentar desenvolver essa criança o máximo possível. Professor e sargento Vieira, tem que se capacitar. O pai e a mãe que está assistindo aqui, ele vai ter que, além desse podcast, o senhor sugere o quê? Sim, a primeira coisa é fechar um diagnóstico. Uma vez diagnosticando, não, realmente essa criança está dentro do espectro autista, o médico ele vai dar o laudo e nesse laudo vai constar quais terapias são necessárias para aquela criança, naquela idade que ele se encontra. Então, assim, é muito importante, primeiramente, receber esse diagnóstico de uma forma corajosa, isso por parte dos pais. Porque o que acontece? Em muitos casos, né, doutora, acontece de os pais, ao receberem esse diagnóstico, terem uma espécie de negacionismo em relação a isso. Ah, meu filho, será que tem isso mesmo? Não, isso aí, toda criança é diferente da outra. Ele é, entre aspas, normal, ele não tem isso. Então, essa parte, essa negação por parte dos pais, tem que ser muito bem trabalhada. Porque, uma vez que tem o diagnóstico, é uma corrida contra o tempo, o desenvolvimento dessa criança, que vai definir como ele vai estar no futuro, é o tratamento. Então, ele tem que ser precoce, tem que ser imediato, uma vez que é feito o diagnóstico. Então, para os pais é muito importante, porque o médico vai definir quais as terapias, essa criança vai iniciar o seu tratamento. E, assim, é importante dizer também que, uma vez bem aceito isso de uma forma corajosa pelos pais, porque eles vão ter que acompanhar essa criança. Você imagina aí, vamos supor, uma criança de 1 ano e meio de idade, um bebê, ou que seja 2 ou 3 anos. Não é chegar lá numa clínica, vai entrar para a sessão de terapia. Não é chegar lá e soltar essa criança. Muitas das vezes os pais vão participar ativamente dessas sessões de terapia. Então, é muito importante que os pais recebam bem esse diagnóstico, sejam corajosos e participativos diariamente nos seus filhos. Por exemplo, o nosso filho, ele faz terapia 6 vezes por semana. Então, ele tem essa rotina de segunda a sábado, está fazendo essas terapias. E também não é só aquele momento, está na terapia, numa sessão de 50 minutos. E em casa, ele vai passar a maior parte do tempo em casa do que nas terapias. Então, o lar também dessa criança autista, ele tem que ser uma extensão do tratamento. Por exemplo, às vezes o pai ou a mãe tem ali 1 hora do seu dia para se dedicar, para dar continuidade nesse tratamento em casa, com atividades lúdicas, né? N atividades que podem ser desenvolvidas. Aí você pensa, é pouco. Mas você
está ali com seu filho 1 hora por dia, aí você multiplica isso durante 1 mês, durante 1 ano. Então você ampliou o tratamento, você contribuiu para o desenvolvimento da sua criança e muito agindo dessa maneira. Achei interessante, o senhor falou 3 vezes a palavra coragem. Sim. Então esse pai que está assistindo aqui, agora o pai mesmo, professor e sargento Vieira, quando o senhor fala coragem, ele descobriu ali, descobriu não, ele recebeu o diagnóstico. Sim. De que forma, pegando a experiência que o senhor tem, né, de pai, e também na terapia ali, qual a mensagem que o senhor queria dar para esse pai? Fala agora para esse pai. Eu gostaria de dizer o seguinte, o seu filho, ele depende de vocês, são pais. Então, uma vez que é feito esse diagnóstico, o pai tem que saber, ele tem que ter a convicção que o seu filho vai precisar mais deles, do pai e da mãe, no caso, do que ninguém. E que, digamos assim, é uma criança, então ele é indefeso, ele depende totalmente do pai e da mãe. Então, o pai e a mãe vai ter que estar à frente ali, isso é de uma forma constante, é 24 horas por dia. Você vai ter que ter uma dedicação exacerbada, porque é o futuro do seu filho que está... É seu filho, que está em jogo, é o futuro do seu filho. Então, eu acho que toda a família, os pais, as mães, também a gente tem que entender que tem famílias que ou é só a mãe ou é só o pai. Muitas das vezes depende também de avós, de tios, ou seja, quem está ali diariamente com essa criança, ela vai ter que ter uma dedicação muito maior a essa criança para ela estar acompanhando diariamente em sua rotina, tanto no âmbito familiar quanto clínico e também se for uma criança que estiver em idade escolar, também na escola. Existe hoje uma terceirização da educação e existe hoje uma terceirização da responsabilidade. Então nós estamos nessa sociedade aí, pós-moderna, onde as pessoas estão preocupadas com outras temáticas e não nas virtudes e não naquilo que é essencial. Uma das coisas que é importante o professor e sargento Vieira ter dito aqui para o pai ter coragem, já que foi diagnosticado o seu filho com autismo, tenha coragem, mas sabe de quê? De assumir o seu papel de pai de fato. Você é pai, você é mãe, procure atendimento, procure especialista. Nossa, minha vida vai ser essa, mas qual a outra vida que você gostaria de ter? E aquele que não é um pai atípico, ou seja, que não tem um filho dentro de casa com algum transtorno. Você assume a responsabilidade do seu filho em todas as dimensões, na área da inteligência espiritual, na educação da fé, na intelectualidade, o seu filho como um cidadão. Às vezes tem muitos filhos nas escolas que de repente tem um comportamento ali que não é de TDAH. É porque falta educação na sua casa. O menino pula, o menino grita. Não, de repente não é não. É porque dentro da sua casa reina o quê? Reina paz, reina briga. Que tipo de desenho que seu filho assiste? Que tipo de palavras que você comenta com seu cônjuge no dia a dia, com seus outros filhos? Ontem eu estava no supermercado à noite e com a criança do lado assim do casal de 7 anos. Se vocês virem, não, tomara que, ainda bem que vocês não escutaram, a palavra que a mãe falou para o esposo, para o pai da criança, na frente do filho, é algo assim, sabe? Grotesco. Então, essa responsabilidade todo pai tem que ter. E outra coisa, agora, não, é porque Deus me mandou um anjo. O anjo é diferente, porque anjo nem pai tem. Seu filho não é um anjo se ele tem TDAH. Seu filho é seu filho. Então, você vai ter que ter essa responsabilidade. E, acima de tudo, algo que você tem que buscar, sabe o que é? Amor. O amor é esse. Interessante que o sargento falou aqui, é 24 horas. E é isso mesmo. Quem ama, no caso do TEA, ele não tem que se preocupar com amor, doutor. Exatamente. Ele só tem que amar. Não é, doutor? Mas no caso
doutora Maiana Agnes, especialista em autismo e desenvolvimento infantil. Tem muita mãe que recebe o diagnóstico e fica desesperada. E agora? O que a senhora gostaria de falar nessa temática? Existe, sim, né, a fase do luto, né? O luto materno, o luto paterno. Nós não podemos também invalidar esse sofrimento dos pais, porque aquilo que eu já falei, nenhuma mãe, nenhum pai quer ter um filho com alguma condição especial, né? Quando a gente engravida, você idealiza um filho sem nenhuma condição, saudável. E o diagnóstico, quando ele vem, e a família muitas vezes está ainda nessa fase de negação, não está preparado, ele cai realmente como uma bomba, né? Então, a família ali, o casal, ele tem que estar muito unido, tem que estar muito firme, né? E disposto a lutar realmente pelo desenvolvimento do seu filho, da sua criança. E quando nós falamos especificamente sobre o transtorno do espectro autista, tempo é cérebro. Existe algo que é a neuroplasticidade cerebral. Então, nós temos que aproveitar essa neuroplasticidade cerebral da criança, que vai até em torno dos 5, 6 anos de idade, que é onde o cérebro ele consegue fazer mais conexões. Logo, essa criança ela vai aprender novas habilidades que ela ainda não tem devido ao transtorno e ela vai se desenvolver mais de uma forma mais rápida, atingindo ali o desenvolvimento esperado para a idade dela. Por isso, quando nós falamos em transtorno do espectro autista, tempo é cérebro. Por isso, nós brigamos e lutamos tanto pelo diagnóstico precoce. Quanto mais cedo for identificado os atrasos, mais cedo a gente começa o tratamento, começa as intervenções, começa os estímulos para que essa criança ela venha chegar ao pleno desenvolvimento dela e ela seja um adolescente, um adulto independente, porque essa é a ideia ali, a função da gente é tratar a criança de uma forma precoce, para que seja um adulto totalmente independente, tá? Então, a minha mensagem para as mães, para os pais, é essa. É receber o diagnóstico, tire ali o seu luto, mas não atrase o tratamento, não atrase as intervenções. Lembre que toda vez que a gente falar sobre transtorno do espectro autista, tempo é cérebro. E o tratamento, ele tem que ser de uma forma urgente, ele tem que ter intensidade, ele tem que ter quantidade, ele tem que ter qualidade. Por isso também a importância dos pais se capacitarem. Muitas vezes no SUS, a família vai conseguir uma sessão no mês, uma sessão de 45, 50 minutos no mês. A criança não vai desenvolver com uma sessão no mês. Então, o que eu sempre tento orientar para essa mãe, para esse pai que está acompanhando essa criança na terapia? Entra nessa sessão, pede para esse profissional te ensinar o que ele vai fazer com o seu filho, para que você possa replicar em casa, para que você possa dar continuidade em casa. Porque se é uma criança que não frequenta a escola ainda, ele passa a maior parte do tempo com a mãe em casa. Então, essa mãe indo à sessão, pedindo orientação para esse profissional, ao invés de deixar a criança lá 50 minutos com o profissional uma vez no mês, entra na sessão, pede para que esse profissional passe algumas atividades para que você possa ir fazendo com essa criança e desenvolvendo ela em casa. Porque essa é a base ali do sucesso do tratamento de uma criança. É a capacitação dos pais, dos cuidadores, para que todos participem ativamente do tratamento e falem a mesma língua, porque de nada vai adiantar eu ensinar meu filho de uma forma, o pai de outra, a avó de outra, o terapeuta de outra. Essa criança ela não vai generalizar o comportamento e ela não vai aprender. Olha, eu estou sentindo uma dor aqui, entre aspas, por aqueles que não têm por onde procurar. Não tem, professor, a possibilidade de pagar um terapeuta. A doutora falou que de um neuropediatra devam ter quantos em Goiânia? E quantos tem agenda? Mesmo particular, deve ter uma agenda muito difícil, porque a escassez é muito grande
nessa especificidade da medicina. E aí, como que faz? Então, é uma situação extremamente complicada. É urgente uma política pública de atendimento na área do autismo. Esses dias uma amiga minha me mandou: João Paulo, vou operar minha cachorra e, pelo amor de Deus, eu não sou contra de jeito nenhum a pet. Pelo contrário, sabe? Gosto de pet, minha sogra tem lá em casa, é porque a gente não tem condição de ter, já são muitos meninos, então a gente preferiu não ter por causa disso. Então tem um centro veterinário, é como se fosse um CAIS aqui em Goiânia. Né? Cadê, olha, não estou fazendo uma comparação não, mas uma reflexão, tá? Cadê um centro especializado da Prefeitura de Goiânia, do Estado, para atender essa situação, essas dores daquele que está lá na periferia? Mas a periferia, hoje, agora como geógrafo falando, não é a questão que estão em volta, no final, na entrada da cidade, não, professor. É aquele que não tem condição financeiramente de vivenciar essa questão. Então, foi muito importante o senhor ter falado do pai ter coragem. E ela confirmou, professor, a doutora confirmou aquela questão do atendimento, do diagnóstico precoce. E se tempo, quanto antes, melhor para o desenvolvimento. Repito, cadê a política de atendimento nesse caso? Agora, me reiterando mais uma vez, me organizando mentalmente e no meu sentimento aqui, porque é revoltante, porque a gente sabe que contesta a política. É muita gente incompetente. É cunhada, é sobrinha de vereador, é cargo do pastor, do bispo da igreja, e não coloca gente especializada. Então, aquele salário que está indo para aquela pessoa que ela está sendo inútil naquele momento, se ela está trabalhando na área, não importa se é o Papa que indicou, mas se ela for especialista naquilo e está atendendo a população, excelente. Mas o problema é que tem muito cargo comissionado para atender parentes de político e não para trabalhar para a sociedade. E nesse sentido, falta para uma temática tão importante a verba. Não falta verba, tem a verba, que ela é mal encaminhada. Doutora, os tipos de diagnósticos, o níveis. Então, a pessoa, o pai vai lá, o neuropediatra ou a médica especialista, no caso da senhora, a senhora doutora Maiana, que é pediatra especialista em autismo. Então, vai ter esse diagnóstico. Aí tem os níveis. Como que é dividido isso? As famílias, elas acabam se apegando muito a isso, né? Tanto que eu nem gosto de colocar isso muito nos relatórios, nos laudos, porque acaba que a família se apega a isso achando que ele é menos autista do que o outro, né? E não é assim. Já nem se usa mais nível leve, moderado e grave, né? São os níveis de suporte que essa criança precisa para viver, né? Então, uma criança nível 3 é uma criança que precisa de suporte de um adulto para tudo, para realizar todas as atividades de vida diária, para ela comer, para ela dormir, para ela tomar banho, para ela se comunicar, para tudo. Uma criança nível 2 de suporte, ela precisa de um suporte, mas não tanto quanto o nível 3, é um suporte moderado. E o nível 1 é uma criança que precisa de suporte para algumas coisas do dia a dia, mas não para as atividades de vida diária. Às vezes vai precisar de um suporte para comunicar, para intermediar algo que ela ainda tem déficit, que ela ainda tem prejuízo. O nível 3 pode virar nível 1, de acordo com o desenvolvimento, de acordo com as terapias, conforme a criança for evoluindo. Assim como o nível 1 de suporte, que é uma criança que precisa de um suporte mínimo para algumas coisas do seu dia a dia, se não tratada adequadamente, pode virar um nível 3, precisando de muito suporte para sobreviver. Então, a divisão de níveis é em relação ao suporte que essa criança, esse adolescente precisa para sobreviver. Meu Deus do céu. Então, professor do céu, dependendo da situação, se a priori é nível 1 e não passou pela terapia, pode se tornar um nível 3. Exatamente.
E o senhor está na terapia constantemente com o filho do senhor. O que o senhor vê lá? Sim. Tem alguma observação que o senhor quer fazer com os pais que chegam lá? Uma das minhas alegrias é participar ativamente das sessões de terapia. Então, assim, eu tiro a escala de serviço, 24 horas na polícia. Eu também tenho outras ocupações, eu tenho uma empresa de administração de condomínios, então eu sou síndico. Mas eu busco a todo momento, fora dessas atividades laborais, eu estar participando. Eu até falo, né, amor, o dia que eu tô assim que eu tenho um tempo de folga, deixa comigo que hoje eu levo nas terapias. Então, o que eu falo para os pais atípicos é isso, participa, isso é muito prazeroso. Você está compartilhando ali, dividindo aquele momento com o seu filho e o tempo não volta. Então, você está participando ali, isso é muito gratificante, porque você vai sabendo das dificuldades, mas também você vai colhendo a recompensa, os frutos de você ver que aquela terapia está dando um bom resultado, que o seu filho está desenvolvendo. Isso, para quem é pai e mãe atípico, isso é muito gratificante. Não tem preço, né? Uma coisa que eu só gostaria de fazer uma ressalva, quando o professor fez essa pergunta, em muitas clínicas que nós frequentamos, é muito comum os pais estarem ali na recepção, né, esperando terminar a terapia dos seus filhos no celular, né? Então, assim, tem a oportunidade de tratar numa clínica boa, ou particular, ou para um plano de saúde, e não aproveita aquele tempo para participar ali ativamente da terapia da criança e prefere ficar o tempo todo ali no celular, né? Sim. E você poderia falar também, doutora, a questão das telas em relação a criança que tem essa condição, que está dentro do transtorno. O quão prejudicial é essa exposição da criança às telas? Com certeza, isso é algo que eu bato na tecla, né? E eu fico em cima mesmo dos pacientes que eu acompanho, porque a base, né, tem que ser bem organizada, tem que ser bem feita, né? De nada adianta uma criança estar em terapia, aí a família pede medicação, mas se você vai ver a rotina, é uma criança que não tem rotina, né? A criança típica, ela precisa de rotina. A criança atípica, mais ainda. Então, para que essa criança possa render nas terapias, para que ela possa ficar regulada, ela precisa dormir, né? Então, através ali do sono é onde a gente consegue eliminar alguns traumas, é onde a gente consegue consolidar algo que a gente aprendeu durante o dia, né? Então, essa criança, ela precisa ter um sono regular. Nós sabemos que a criança com transtorno do espectro autista, muitas vezes, vai ter um distúrbio do sono. Mas a base, né, o básico bem feito, é essa criança não ter acesso a telas ou minimamente a telas, né? Tem diversos estudos que falam a respeito disso, que a criança que é exposta a telas, ela tem um comportamento mais desatento, ela tem um comportamento mais irritado, mais agressivo, mais dispersa, né? E até os 2 anos de idade, a criança ela não deve ter acesso a telas. E muitas vezes a gente sabe que a realidade das famílias é outra. A mãe tá ali, é uma mãe solo, tem que cuidar da casa, tem que fazer os afazeres do lar e deixa a criança no celular, deixa a criança assistindo TV por tempo indeterminado. E muitas vezes no celular, a gente não tem controle daquilo que a criança tem acesso. Então, são coisas indevidas, né? Então, isso é extremamente importante, né? Não ter acesso à tela depois das 18 horas, porque o cérebro da criança, ele fica ali hiperestimulado. Então, logo essa criança, ela vai ter dificuldade para dormir. Ela vai dormir de madrugada. Ela não vai querer acordar cedo. Então, a criança ela tem que dormir cedo para acordar cedo. A criança tem que ter os horários de refeição. Senão, como é que essa criança vai render na terapia? Obviamente, essa criança vai passar o dia muito irritada, tendo crise, não vai querer se alimentar. E aí vai desencadear uma série de outros comportamentos inadequados. E aí essa mãe, ela precisa entender que ela precisa ter a casa dela organizada. Essa criança precisa de rotina para que tudo funcione, porque medicamento não faz milagre. E nem os terapeutas sozinhos conseguem fazer milagre. Então, muitas vezes as mães, elas levam a criança e deixam por conta dos terapeutas.
E às vezes a criança não está evoluindo. Poxa, por que essa criança não está evoluindo? Alguma coisa está errada. Pode ser até que o terapeuta não esteja fazendo a terapia de forma adequada. Mas em casa, como que está a rotina dessa criança? Como que está essa criança na escola? Então, o tratamento do autismo, ele é casa, escola, clínicas e terapeutas. Todos ali alinhadinho, falando tudo a mesma língua, para que essa criança possa ir se evoluindo, aprendendo novas habilidades e evoluindo da melhor forma possível. Tem muitos pais que precisam de terapia também, não de forma geral. Terapia da língua, fala palavrão dentro de casa, amaldiçoa a própria vida, briga com a esposa o tempo todo. E aí também a mulher é colocada nessa mesa. Muitos pais preferem o futebol, o time de futebol, a bebida, pescar, sair para a rua, ficar na porta de casa do que a família. Muitos pais também preferem a sogra, a mãe, o tio, preferem os cachorros, preferem muitas coisas ao invés da família. O que nós estamos na sociedade, e o podcast tem esse intuito, é de resgatar o valor da família. Família, é a célula da sociedade. Até Deus é família. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a pessoa que se acha que está bom com o papel dela, porque ela está pagando, porque ela leva na escola, é muito mais. Então, essa terapia. E outro detalhe que eu devo... Não é que eu escutei a oração de muitos aqui, professor e sargento Vieira, mas eu fico pensando, Deus, por que comigo? Não é? Deus, cura meu filho. Mas, na verdade, quem precisa de cura é o Pai. Aquilo que o senhor estava falando. De uma espécie de negacionismo. Mas por quê? Porque a pessoa não tem o valor, não entende que é ser pai. Você já deve ter escutado muito aquele termo assim. E aí, que dia que vai nascer? Não sei, tal dia. Vindo com saúde. Não. O pai, vindo ou não com saúde, ele continua sendo pai, ele vai cuidar. Antes de eu nascer, os meus pais tiveram uma filha, que é a Flávia. Minha mãe falava, não, se ela não descobriu o direito do falecimento dela, mas tudo indica que ela seria uma pessoa com alguma deficiência. Então ela falava, não, eu prefiro ela do que comigo, com qualquer tipo de deficiência, do que ela não estando comigo. E minha mãe toda vez, sargento, chorava quando falava. Então eu até não evitava, eu não sei muito da história, porque eu evitava conversar com ela. Né? Doutora, sobre o autista de alta performance, eu não sei se a senhora e também o sargento e professor Vieira têm conhecimento. Existe um deputado federal do estado do Amazonas, que inclusive vai ser candidato a prefeito da capital de Manaus, que é autista. E esse termo, eu tenho curiosidade em relação a isso. O autista, aquela pessoa que tem o autismo de alta performance. Isso é o que é chamado de altas habilidades, né? Altas habilidades é diferente de um QI elevado, né? Então, o autista, como ele tem isso também no TDAH, tá? O TDAH também pode ter altas habilidades. Como ele geralmente tem um hiperfoco, que é um interesse aumentado por alguma área, algum assunto, então ele foca naquilo ali. Então, ele vai estudar e vai saber tudo sobre aquilo ali, né? E o cérebro do autista, do TDAH, ele funciona de forma diferente. Então, para muitas áreas, ele vai ter uma habilidade acima e outras nem tanto, né? Então, o autista de alta performance é o que é chamado de um autista com altas habilidades, ou seja, ele tem uma capacidade maior, uma facilidade em aprender certos assuntos. Então, ele domina certos assuntos porque ele tem essa capacidade de aprender mais rápido, entendeu? E ele aprende mais rápido por causa dessa habilidade. Exatamente. Então, não é só a questão do exatamente. O que era chamado antigamente da síndrome de Asperger, que agora é tudo englobado ali dentro do transtorno do espectro autista, né? E é o TEA nível 1, né? Onde ele não tem uma dificuldade ali na comunicação. É um autista que fala, que sempre falou, que não teve o atraso da fala.
Então, para ser nível 1, ele não tem que ter atraso da fala. Quando a gente faz diagnóstico numa criança muito pequena, um bebê aí até 3 anos e meio, e ele tem uma dificuldade, um atraso ali na fala, ele já não é nível 1, né? Porque ele já tem essa dificuldade em se comunicar. Então, geralmente, crianças muito pequenas, bebês, nunca vai ser nível 1 de suporte, tá? Certinho. E agora eu quero que vocês me permitem, e se não me permitir, pelo menos vou tentar, sobre como que foi a situação de vocês. Como é que vocês descobriram? Mesmo tendo, professor, uma esposa em casa, né? Especialista. Não sei se já era especialista, mas... E é a notícia? Como que foi? Qual foi o sentimento que o senhor teve? Acho que é interessante o senhor falar isso aqui, porque, pelo que eu vejo, o senhor não é só resolvido em relação a isso. O senhor tem sede de falar para os demais pais, né? Que não é do jeito que as pessoas pensam. O nosso filho, inicialmente a gente convivendo com ele, nós percebemos que tinha alguns atrasos. Como, por exemplo, a questão da quantidade de palavras que ele falava. Porque uma criança que tem, suponhamos, 2 anos de idade, ela tem que falar, né, doutora, entre 30 e 200 palavrinhas. Então a gente percebeu que o repertório dele de palavras que ele falava era pequeno ainda. Então a gente começou a notar alguns atrasos. E aí, como a minha esposa ela é da área, especialista, a gente foi e buscou, tá investigando e fechamos esse diagnóstico. Uma vez que foi feito esse diagnóstico, o que foi o meu sentimento como pai? Olha, temos que buscar as terapias necessárias para ele. Isso, como ela já falou também, em caráter de urgência. Porque a gente que é pai, que é mãe, ou você está cuidando da criança, a criança é sua. Então você vê essa necessidade, você dá aquele start assim, poxa, e agora? Eu tenho que buscar tratamento. Quais são as terapias necessárias? Então, assim, o meu sentimento foi de aceitação, foi de amor, foi de pensar, poxa, agora ele precisa mais do que nunca da família. Então vamos buscar esse tratamento. Eu quero que seja um tratamento o melhor possível. Eu quero que seja um tratamento que realmente a gente vai estar vendo o desenvolvimento, os resultados. Então a aceitação, o amor, você tem que ter isso e saber que você foi escolhido por Deus. Daquela criança vir com aquela condição, com aquele transtorno no desenvolvimento, isso não é o fim, é o início de uma missão que você tem como pai. Então, para mim, foi tranquilo, assim, óbvio, você tem um choque de realidade, mas você tem que assumir as suas responsabilidades. Tá bom, ele é autista, mas e agora? O que eu vou fazer? Eu vou ser negligente com meu próprio filho? Ou eu vou dedicar o máximo, vou dar o máximo de mim para poder ele estar se desenvolvendo bem? Importante isso, porque quando o senhor fala assim, é tranquilo, no sentido que não houve revolta. Não, de forma alguma. Esse é o pai, né, doutora? Exatamente. E a senhora já era especialista? Não era especialista, não era. Eu já vinha estudando, porque, certo, como eu falei, já chegavam casos e eu me interessava muito em estudar. E eu acho que justamente pelo fato de eu já vir estudando, eu fui observando o nosso filho, que o desenvolvimento dele, ele estava desenvolvendo, mas estava sempre inferior às crianças da idade dele. E o que mais nos marcava era essa questão da fala, né? Não era uma fala funcional. E a gente via que, por mais que nós tentávamos estimular, não estava evoluindo. Entre outros sinais, uma seletividade alimentar que veio ali desde o início da introdução alimentar. Já havíamos feito praticamente tudo, passado por vários nutricionistas, especialistas de Goiânia, e não conseguíamos melhorar a alimentação. A socialização também, ele tinha ali os interesses mais restritos dele,
o contato visual, que era um contato visual mais baixo. Eu lembro que quando chamava, ele também não nos atendia sempre. Uma vez eu até contei, eu tive que chamar por 5 vezes para ele poder olhar. E ele não estava frente a telas, ele estava só com o brinquedo e eu estava ao lado dele. Então foram uma série de sinais que ele foi apresentando e nós fomos observando, e eu principalmente, até que um dia eu cheguei e falei, olha, eu acho que o nosso filho não está desenvolvendo da forma como ele deveria. E, para minha surpresa, ele concordou. Ele falou assim, eu também acho e eu também venho percebendo. E aí foi onde nós já iniciamos as intervenções. Nós começamos a estimular antes mesmo do diagnóstico. Então, nós identificamos o atraso, nós já levamos para a fono, levamos para o psicólogo. E 3, 4 meses depois é que realmente foi fechado o diagnóstico. Então, a mensagem principal aqui que eu percebi na questão de tirar essa dúvida e ir atrás, professor, do diagnóstico. Sem preconceitos, sim, com coragem. Sim, a primeira questão é essa. É você, o pai, a mãe, né, os pais em si, procurar o médico, ele vai fazer o diagnóstico. Uma vez que, fechando esse diagnóstico, vai emitir um laudo. Nesse laudo lá vai constar todas as terapias necessárias para o tratamento dessa criança. Como, por exemplo, o psicólogo ABA, um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, um educador físico psicomotricista. Então, a primeira coisa é o laudo. Depois é dar início ao tratamento dessa criança mediante a essa miscelânea de terapias. E importante também, né, a questão do plano terapêutico, porque como a doutora bem disse, todos esses terapeutas, eles estão imbuídos num só objetivo, que é o tratamento dessa criança, o desenvolvimento dessa criança. Então é necessário que eles tenham esse plano terapêutico para eles estarem coesos, direcionando cada um dentro da sua terapia, da sua área, para garantir o desenvolvimento dessa criança. E aí nós estamos encaminhando para o final desse podcast. Doutora, a senhora queria acrescentar mais alguma coisa? Seja como mãe, vai ter que ser. Tanto como mãe atípica, mãe extraordinária, e como médica. Algo que a senhora queria acrescentar aqui? Como eu já mencionei, eu acho que só vale frisar, né? Que coração de mãe nunca se engana, né? Então, se você que é mãe, percebeu que o seu filho ele não está desenvolvendo da forma como deveria, que está destoando muito do desenvolvimento de acordo com a idade de outras crianças, procure um atendimento ou com o médico do posto de saúde ou com a enfermeira, ou um profissional de saúde que essa mãe ela tenha um acesso mais fácil para que ela possa pelo menos conversar e entender se essa criança está dentro ali do desenvolvimento típico ou não. E diante desses atrasos realmente identificados, é iniciar a estimulação. Porque muitas vezes a gente já identifica desde bebezinho e a gente começa ali a estimular e muitas vezes essa criança ela nem fecha o diagnóstico porque ela já foi estimulada de uma forma adequada, de uma forma precoce. E isso que o Alex falou é coragem, né? É o que nós temos mais de precioso na nossa vida, né? Que é a herança do Senhor, são os nossos filhos. Então, nós temos que lutar pelo desenvolvimento dos nossos filhos. Muitas vezes a gente tem que abrir mão de muita coisa. Eu, na época, tive que abrir mão de trabalhar para poder me dedicar ao desenvolvimento ali do nosso filho. Graças a Deus conseguimos fazer isso, mas nem todas as famílias têm essa condição. Mas é isso, nós abrimos mão de muita coisa para que se dedicar ali ao nosso filho, ao desenvolvimento dele, para que ele possa ter uma independência ali futuramente. E eu acho que a palavra coragem resume muito bem isso. Doutora Maiana Agnes Barcelos Souza, pediatra especialista em autismo e desenvolvimento infantil, mãe atípica, mas quero falar mais uma vez, a tanto a senhora como também as demais mães, não é só uma mãe atípica, mas é uma mãe extraordinária.
e também sargento Alex e professor Alex Vieira, vou melhorar aqui. Professor e sargento Vieira, sargento da Polícia Militar, que é também educador físico, especialista em psicomotricidade. Uma última mensagem, e já agradeço pela presença do senhor aqui. Sim, eu gostaria de dizer que, assim, eu sou um entusiasta, né? Aquele pai e aquela mãe que vê dificuldade em políticas públicas de tratamento, a gente tem que estar espalhando essa informação, essa necessidade de ter políticas públicas voltadas a isso. Um exemplo, a Maiana, ela foi palestrante na prefeitura de uma cidade do interior, e a temática era essa, o autismo. E quais que eram essas pessoas que estavam lá, que inclusive lotaram o auditório? São professores, né? E são profissionais da saúde. Então, o prefeito, ele viu essa necessidade de estar transmitindo esse conhecimento, essa informação para esses profissionais que estão na área da saúde e que estão na área da educação. Então, acredito eu que, como agora está tendo esse boom, né, de diagnóstico, de TEA, porque os médicos estão se capacitando, estão aptos a dar esse diagnóstico, então eu acredito que isso está no momento, a necessidade de esse chefe do executivo, o prefeito das cidades, dele estarem criando condições, centros de tratamento, condições para estar atendendo essas famílias, essas crianças para tratamento. Então, assim, eu sou entusiasta. Eu acho que como está aumentando muito o diagnóstico, né, essas crianças diagnosticadas dentro do espectro do autismo, então, provavelmente também, por parte do poder público, vai estar tendo essa atenção de suprir essa necessidade dessas famílias. Eu agradeço mais uma vez, louvo a Deus pela vida de vocês. Sabe? Esse podcast, eu tenho certeza que até quem ficou no final aqui pôde alimentar de muita informação, mas alimentar, sabe de quê? Vocês não ficaram só na palavra, mas com a vida, que é o termo que vocês usaram, de ter coragem. Vocês são pais corajosos. E a você que ficou até o final desse podcast conservador, na primeira edição já tinha falado que o podcast conservador abraçou essa causa. Na minha família não tem ninguém com nenhum transtorno, porém a família de amigos, na igreja, no trabalho e assim por diante, sempre tem alguém, é uma realidade. Então o podcast conservador e eu também vamos estar sempre defendendo essa bandeira, como também cobrando políticas públicas da cidade de Goiânia, do estado de Goiás, a respeito da temática do transtorno do espectro do autismo. Um abraço, que Deus abençoe e até a próxima.